Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao canal Desafios de Clio e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências da Primeira Guerra Mundial e vamos com a gente. Se você não conhece o nosso trabalho, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu já vou pedir para você deixar o seu like aí embaixo, comentar aí para mim e principalmente se inscreva no canal para você continuar acompanhando os materiais que a gente tem publicado. Primeira coisa que é importante a gente poder lembrar é o seguinte: a Primeira Guerra Mundial ela é considerada pelos estudiosos a primeira guerra total, onde a população civil vai ser tão impactada quanto a população militar envolvida diretamente no conflito. Nesse sentido, você tem uma estimativa de número de pessoas impactadas e a gente separa a população militar e população civil. Primeiro a gente vai começar com os militares, que tem cerca de 60 milhões de soldados que foram impactados pelo conflito. Aproximadamente 8 milhões de soldados que foram mortos, 7 milhões que foram incapacitados permanentemente e a gente tem um total de 15 milhões de soldados que foram gravemente feridos e que acabaram sendo maior ou menor afetados no contexto do pós-guerra. Fora dessa conta, a gente tem um impacto muito profundo do ponto de vista psicológico, né? A questão do estresse pós-traumático, a questão da readaptação à vida civil no contexto do pós-Primeira Guerra Mundial. E ao mesmo tempo, a população civil também foi afetada. Cerca de 6 milhões de pessoas morreram devido aos combates, ou à falta de abastecimento, ou doenças. E ao mesmo tempo, do ponto de vista demográfico, algumas populações tiveram uma redução na sua população masculina. A Áustria, que teve uma redução de 17%, seguida pela Alemanha, com 15%. E por último, a gente pega a França, com uma redução de 10,5% a 11%. Do ponto de vista das relações internacionais, a gente vai ter alguns impactos que são interessantes a gente poder analisar. O primeiro deles vai ser justamente a criação da Liga das Nações no contexto do pós-Primeira Guerra Mundial. A ideia da Liga das Nações era criar uma assembleia de nações soberanas que pudessem discutir e impedir novos conflitos. De certa forma, ela tinha uma estrutura onde você tinha o conselho, você tinha as grandes potências, só que a gente sabe que na prática a Liga das Nações acabou falhando em vários aspectos, no sentido de os grandes países vencedores da Primeira Guerra, Estados Unidos, Reino Unido e a França, somente Estados Unidos estava fora, enquanto a França e o Reino Unido estavam preocupados com o seu restabelecimento enquanto potências. E ao mesmo tempo, países foram excluídos ou entraram e saíram da Liga das Nações, como é o caso da própria Alemanha, que entrou ali na meados da década de 20, e depois, com a ascensão do ela sai da Liga das Nações. A Itália e o Japão, que o Japão também sai da Liga das Nações nos anos 30, revelando justamente que a Liga das Nações não foi eficaz para resolver a questão dos embates. Do ponto de vista geopolítico, ela vai gerar dois fenômenos que são importantes, que vão explicar dois fenômenos posteriormente, que são a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. O primeiro deles vai ser justamente o sentimento de revanche que vai surgir na Alemanha. Por quê? Vai ter uma crise econômica, a Alemanha vai ser culpada pelo conflito, a única responsabilizada. Você vai ter uma série de restrições militares, políticas, econômicas, que vão ser direcionadas para a Alemanha, que a gente vai falar no próximo vídeo. E, nesse sentido, essa é a grande causa geradora da Segunda Guerra Mundial. E, ao mesmo tempo, a Primeira Guerra Mundial vai ser responsável também por intensificar os conflitos que já existiam na Rússia czarista, como a gente falou lá na sessão de Revolução Russa. Isso vai levar a um processo de isolamento internacional, e aí a União Soviética, que é o primeiro país socialista da história, vai acabar ficando de fora da Liga das Nações, e os países do Ocidente vão tentar formar um cordão de isolamento para impedir a atuação da União Soviética, mesmo das relações geopolíticas, ou ainda a sua interação com outros povos e partidos políticos de esquerda. Quarta grande consequência: os Estados Unidos vão ser a grande potência vencedora da Primeira Guerra Mundial. Por quê? O seu território não sofreu com nenhum bombardeio, o seu território não perdeu uma única fábrica, não perdeu um único civil na produção. Isso garantiu que os Estados Unidos conseguissem expandir a sua produção industrial, agrícola, e também
conseguiu garantir que os Estados Unidos se tornasse a maior potência do capitalismo e que durante a guerra ele deixou de ser um país devedor e se tornou um país credor, emprestando dinheiro para a França, para a Inglaterra, para a Áustria e para a Alemanha para se reconstruírem no contexto do pós-guerra. E ao mesmo tempo, isso vai estimular uma superprodução industrial e agrícola, enquanto que os Estados Unidos passaram a vender aquela ideia do American Way of Life, né, para a questão do consumo, a questão da indústria cultural, que a gente falou um pouquinho lá no vídeo de crise de 1929. Outra grande consequência vai ser justamente o fim dos grandes impérios e dos resquícios daquelas monarquias que ainda tendiam a manter uma tendência a apoiar a nobreza ou as aristocracias que tinham uma tendência feudal. Então a gente tem a queda dos 4 grandes impérios, o Império Russo e a ascensão da União Soviética. Com o fim do Império Russo, você vai ter um desmembramento de territórios no leste europeu, que vão surgir as repúblicas bálticas, né, a Letônia, a Lituânia e a Estônia. Vai surgir também a Polônia, sem esquecer também da Finlândia lá no norte da Europa. Segundo império que vai acabar se fragmentando vai ser o Império Austro-Húngaro, que vai garantir a formação dos 2 países desmembrados com o Tratado de Saint-Germain, assinado em 1919, que vai fragmentar a Áustria para um lado e a Hungria para o outro, e vai garantir também a formação de pequenas minorias étnicas que antes estavam dentro do Império Austro-Húngaro. Elas vão ser agrupadas pelo novo país, a Iugoslávia, que vai agrupar todos aqueles países dos Balcãs, Sérvia, Bósnia, Montenegro, Macedônia, entre outros países daquela região dos Balcãs que vão acabar sendo agrupados nesse novo país. E também o surgimento da Tchecoslováquia. Também você vai ter o desmembramento do Império Alemão, no sentido de a Alemanha vai perder territórios para a França, com a devolução da Alsácia-Lorena, vai perder territórios para a Polônia, o que vai levar ao isolamento da Prússia Oriental do resto do território alemão, e ao mesmo tempo a Alemanha perde seus territórios coloniais na África, garantindo aí um isolamento territorial maior para a Alemanha. E por último a gente tem o fim do Império Turco-Otomano, que quando acaba o conflito vão originar os principais países do Oriente Médio e que eventualmente, ao se tornarem países autônomos e independentes, muitos deles acabaram se tornando colônias ali naquela lógica imperialista do século XIX ou protetorados, como é o caso, por exemplo, da Síria, da Palestina, do Líbano, a questão da Armênia, o Azerbaijão, que são locais que eram possessões do Império Turco-Otomano, ou ainda o Iraque. Outra consequência vai ser justamente a popularização dos regimes liberais democráticos ou republicanos. É também no contexto do pós-Primeira Guerra Mundial que os movimentos exigindo o voto das mulheres vai se expandir no século XX, né, por conta da participação das mulheres na produção industrial durante a guerra. E por último, mas não menos importante, países que sofreram diretamente com o conflito vão ter um problema econômico para resolver com a questão da reestruturação. Então é o caso da França, da Alemanha, da Itália, que vão passar por uma crise econômica de abastecimento, de preços, de inflação, uns mais, outros menos. E ao mesmo tempo, essa crise do pós-guerra, ela vai ser um grande temor, porque vai demorar cerca de 8 anos para os países se restabelecerem na sua economia. E vai levar à grande questão, né? O conflito ele não leva frutos doces e duradouros. O conflito vai levar muitas mais consequências pesadas e que são difíceis de ser resolvidas. Então, só para a gente resumir, as consequências da Primeira Guerra Mundial serão a ascensão dos Estados Unidos como uma potência mundial. Segundo, vai ter justamente a fragmentação dos grandes impérios europeus. Você vai ter a formação de novos países no leste europeu, que eram oriundos desses países. Tem a criação da Liga das Nações. Você vai ter justamente a humilhação pública e pagamento de dívidas e perda de territórios para a Alemanha, que vai gerar o sentimento de revanchismo. E para fechar, a União Soviética ela vai ser totalmente excluída e deixada isolada do cenário internacional. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Comenta aí embaixo para mim qual consequência chama mais a sua atenção. E lembre-se sempre, dúvidas e desafios chama a Clio.